Estamos de volta com o Hora News. Hoje uma cobertura especial por conta da morte do prefeito Bruno Covas. Ele que estava licenciado da Prefeitura de São Paulo e teve um agravamento por conta do câncer, doença que ele tratava desde 2019. Só para fazer um rápido histórico aqui para você, desde o dia 2 de maio, o Bruno Covas seguia internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, para tratar do câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado. E aí, na segunda-feira, dia 10, Covas iniciou uma nova etapa desse tratamento. Bruno Covas nasceu em Santos. Foi para São Paulo no ensino médio para morar com o avô, então governador Mário Covas, no Palácio dos Bandeirantes. É por isso que o corpo foi enterrado na cidade de Santos, que são essas imagens ao vivo que você acompanha neste exato momento. E aí, Bruno Covas, ainda nessa fase de adolescente, se tornando adulto, começou a estudar Direito e Economia, segundo ele, porque eram graduações que poderiam ajudar na preparação para ser gestor público. Filiado ao PSDB, partido fundado pelo avô, desde 1998, Bruno Covas exercia cargos públicos há uma década e meia. Não foi bem sucedido na primeira tentativa, quando concorreu a vice-prefeito de Santos, lá em 2004, só que de lá para cá não perdeu mais. Em 2006, foi eleito para a Assembleia Legislativa de São Paulo, reeleito em 2010 e aí no ano seguinte, 2011, se licenciou do mandato de deputado estadual para ser secretário do Meio Ambiente de São Paulo, escolhido pelo então governador Geraldo Alckmin. Em 2014, Bruno Covas foi eleito deputado federal por São Paulo e herdou a prefeitura da capital paulista depois da renúncia de João Dória em 2018. Eu só quero chamar a atenção novamente para as imagens ao vivo. A gente já observa agora uma maior movimentação de pessoas que deixam o cemitério do Paquetá em Santos, não é? Então, inclusive o governador João Dória, que sai neste momento, nós estamos mostrando ao vivo para você. Misael Mainetti está ao vivo lá na cidade, falou com a gente várias vezes. Se tiver condições, Misael, pode entrar com a gente, atualizar então e narrar essa imagem, a chegada do governador João Dória, que possivelmente converse com jornalistas. É isso, né? João Dória está acabando de deixar o cemitério do Paquetá. Governador, estamos ao vivo aqui na CNN, governador. Momento difícil de luto, um momento complicado. Eu queria que o senhor falasse a respeito desse legado que o Bruno Covas deixa para a prefeitura, um jovem político que se foi muito novo. Vamos ouvir então o que diz o governador João Dória sobre a morte de Bruno Covas. É uma noite muito triste para todos nós, um dia triste, um domingo triste. Ao lado da Bia Dória, minha esposa que aqui está, o padre Rosalvino, que celebrou a missa lá na sede da Prefeitura de São Paulo e aqui ofereceu também as suas bênçãos e as suas palavras ao Bruno, como fez o Mário Covas, avô do Bruno Covas, 2 décadas passadas. Aqui a cerimônia foi muito curta, muito simples, como desejava o Bruno, ao lado dos seus familiares e de alguns amigos. Mas sei que todos os amigos que não puderam estar aqui se sentiram representados aqui também, atendendo a um pedido do próprio Bruno. O Brasil não perde só um grande homem público, a capital de São Paulo não perde apenas o seu grande prefeito. Nós perdemos um grande brasileiro, um grande jovem brasileiro, que é o Bruno. Aos 41 anos se despediu de nós, mas deixa um legado, o legado de alguém que, no plano humano, foi afetivo, carinhoso, amoroso, sincero, compartilhador, e dividiu com os seus amigos, seus familiares, com seu filho, o seu espírito sempre muito afetuoso, brincalhão e integrador. E do ponto de vista da vida pública brasileira, alguém que deu o exemplo na prática do seu mandato como deputado estadual, deputado federal, como secretário de Estado, como vice-prefeito e como prefeito, o exemplo da honestidade, da decência, do diálogo, do compartilhamento, da defesa das liberdades, da defesa da diversidade, do direito de todos,
da defesa da democracia e a defesa, em especial, dos mais pobres, dos desvalidos e dos vulneráveis. Bruno deixa uma história escrita, ainda que na sua juventude. E esta história será sempre um grande exemplo para todos nós. Na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na nossa vida política também. Muito obrigado a todos. Boa noite, se protejam, passem bem. Obrigado, pessoal. Obrigado. É isso, acompanhamos a fala do governador João Dória, que do governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior, acompanhado... Pode seguir, Misael, com você. Isso, tá aí, desculpa, Jonathan, te interromper. Então, a fala do governador João Dória Júnior, a gente tem uma distância aí, então houve aí, né, isso atrapalha um pouco tecnicamente para escutar, mas ele falou aí só, ressaltando um pouco sobre o homem que Bruno Covas foi, justamente, né, a pessoa que ele representa e que o Brasil, que o estado de São Paulo, que a cidade de São Paulo, também Santos perde neste momento. Ele citou ali que foi um homem que lutou pelo povo, um homem que lutou pela representatividade no campo político, ele que está acompanhado da esposa e também de um médico, muito provavelmente, que deve ter cuidado de Bruno Covas durante todo esse tempo. A gente continua com imagens ao vivo aqui na Record News, imagens do Fernando Piccoli. O governador, ele vai sair em instantes, provavelmente à capital, provavelmente a São Paulo. Ele que está acompanhado da esposa, deixou seus sentimentos aqui para toda a família de Bruno Covas, também ressaltou, né, o fato de Bruno Covas ter sido enterrado junto do avô Mário Covas, que tem carreira política, que foi prefeito de São Paulo, que também foi governador do estado de São Paulo e que perdeu a vida para um câncer. Dois guerreiros. Bruno Covas, que a gente acompanhou mais recentemente, como eu digo, independentemente de posicionamento político ou não, lutou bravamente contra esse câncer, inclusive continuou trabalhando com muitas dores e nos últimos dias deixou aí as atividades e vários políticos vieram acompanhar a vinda aqui no enterro de Bruno Covas. A gente percebe agora a saída do governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior, que provavelmente retorna agora à capital, retorna agora à cidade de São Paulo. Sim, era um evento rápido, sim, era um evento onde aconteceria justamente o posicionamento do carro, né, com o corpo do prefeito Bruno Covas até o local onde ele seria enterrado e depois uma rápida despedida. Já havia acontecido um evento aí em São Paulo que durou cerca de 1 hora. Depois o carro passou por vários pontos importantes da cidade de São Paulo, desceu pela Imigrantes e chegou aqui por volta das 5 horas da tarde. Uma cerimônia rápida, um enterro rápido no cemitério do Paquetá, da cidade de Santos. A gente está com o filho de Bruno Covas na imagem, de acordo com o cinegrafista Fernando Piccoli, que faz as imagens. A gente está um pouco distante. Esse jovem com uma camisa ali que parece que tem alguns números, eu não consigo definir, ele está dando um abraço em alguém agora. Seria Tomás, filho do prefeito Bruno Covas, que morreu hoje vítima de câncer aos 41 anos. O filho abraça um familiar. Possivelmente ele também deve retornar à cidade de São Paulo, mesmo tendo parentes aqui em Santos. E agora ele vai para o outro lado da rua, onde estão apoiadores. Ninguém da família se aproximou para falar com a imprensa também, não falaram com os apoiadores. E agora ele deixa o local. A mãe dele, a gente teve informações que muito provavelmente a mãe dele também está aqui, ela que estava com uma roupa vermelha, que a gente tenta agora imagens, mas a gente não consegue, mas o carro deve deixar muito em breve e seguir sentido capital, seguir sentido São Paulo, igual aconteceu agora há pouco com o governador João Dória Júnior, que falou várias palavras, ele que estava acompanhado da esposa e também de um médico, e falou sobre a importância do prefeito
prefeito Bruno Covas aqui para a cidade de Santos, também para São Paulo e também para todo o estado de São Paulo. Esse carro tem um carro branco e lá ao fundo a gente vê algumas imagens aí. Inclusive a gente viu imagens da família e vimos imagens do filho de 14 anos de Bruno Covas, Tomás, que veio para esse momento dificílimo na vida de um filho, que é o enterro de um pai. Imagens ao vivo do Fernando Piccoli, como eu havia dito, bastante polícia, SAMU, agentes de trânsito, Guarda Civil Municipal, também forças policiais do governo do estado de São Paulo, que fizeram esse reforço, que trouxeram o corpo de Bruno Covas até o cemitério do Paquetá, em Santos. Portanto, aí uma cerimônia que durou por volta de 1 hora. Vou tentar confirmar com o assessor aqui do governo. Nesse momento de família, o senhor sabe responder se só o filho está aqui ou quais familiares que estão ali? Filho, a mãe, pai, tio. Filho, mãe, pai, mãe, tio, são alguns dos familiares. A ex-mulher, que é a mãe da criança, que marcaram presença aqui no enterro de Bruno Covas. Portanto, Jonathan, uma cerimônia, como eu disse, rápida. Realmente o carro chega, vai ao local, faz o sepultamento e volta, justamente por já ter acontecido uma espécie de velório. Foi uma cerimônia íntima, poucos políticos por causa da pandemia, por causa de um pedido de Bruno Covas, mas a maioria dos políticos, eles fizeram ali homenagens, usando as redes sociais, justamente pelo impedimento, de, por causa da pandemia, não conseguir vir ao cemitério do Paquetá em Santos, para não ter aglomeração. Inclusive a imprensa foi colocada distante. João Dória Júnior também deu uma entrevista um pouco mais distante aí para a gente, para evitar aglomeração e risco à Covid-19. Dia histórico, portanto, este domingo de 2021, onde o prefeito Bruno Covas morre aos 41 anos, vítima de câncer. Prefeito que trabalhou arduamente nos últimos meses, que mesmo com essa doença continuou trabalhando, exercendo a função de prefeito na luta contra a pandemia do novo coronavírus.